Graças e paz, meu irmão. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da Terceira Igreja Presbiteriana. Para você que começou a nos seguir hoje, seja bem-vindo. Para você que é a primeira vez que está entrando aí no nosso canal da Terceira Igreja no YouTube, quero convidar você a assistir os outros vídeos da nossa Escola Bíblica Dominical sobre o estudo da Epístola da Carta de 1 João, tá bom? Então fica ligado aí. E espero que venha ser um tempo bom e gostoso para que você possa aprender e aprofundar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Ainda mais quando nós falamos do apóstolo João. São textos bastante objetivos, curtos, mas bastante profundos para poder tocar aí no seu coração, na sua vida, para que haja transformação, tá bom? Então, quero convidar você que está assistindo aí a abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, porque nós vamos estudar hoje do verso 11 ao verso 24. E rogo a Deus para que o Senhor e o Espírito Santo de Deus venham trazer sobre a sua vida experiências extraordinárias através deste estudo e que isso possa trazer edificação para você. Se gostou, compartilha, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? Então, abre aí a sua Bíblia. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 3, do verso 11 ao 24. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos? Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Eu gostaria que você lembrasse que o nosso estudo da Epístola de 1 João pode ser comparado a uma escadaria de caracol. Ela sempre vai tocar em 3 assuntos fundamentais. Primeiro, o amor. Segundo, a obediência. E terceiro, a verdade. Já aprendemos sobre o amor por outros cristãos, os irmãos, lá em 1 João, capítulo 2, de 7 a 11. Hoje nós vamos estudar a questão do amor pelos irmãos em 1 João, capítulo 3, de 11 a 24. Mas João, ele começa a sua epístola declarando isso de forma negativa. Já observou? Da seguinte maneira: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Convém que você observe uma grande diferença entre o que João diz anteriormente e o presente estudo do amor pelos irmãos. No estudo anterior sobre a comunhão, lá em 1 João, capítulo 2, do verso 7 a 11, o apóstolo diz que amar os irmãos é uma questão de luz ou trevas. Sem amar uns aos outros não se pode andar na luz, por mais clara que seja a sua profissão de fé. Já no estudo de hoje sobre
a irmandade em João, que vamos estudar e ver a epístola, vai muito mais a fundo. João afirma que amar o irmão é uma questão de vida ou morte. Observe aí na sua Bíblia, nos versos de 11 a 12. João vai tratar e comparar a atitude de Caim e Abel e mostrar que o homicídio é evidentemente o nível mais baixo em que alguém pode se relacionar com outra pessoa. É nesse nível que o próprio Satanás existe. O diabo é um homicida desde o início da sua carreira decaída. Mas os cristãos ouviram desde o princípio da sua experiência que vem amar uns aos outros. E João enfatiza a origem. Voltem para o começo. Se a experiência espiritual teve origem no Pai, devemos amar uns aos outros. Mas se teve origem em Satanás, o que acontece? Odiamos uns aos outros. E João nos ensina: permaneçam em vós o que ouviste desde o princípio. 1 João, capítulo 2, versículo 24. Meu irmão, Caim exemplifica uma vida de ódio, conforme se vê no relato em Gênesis 4, de 1 a 16. É importante observar que, sendo irmãos, Caim e Abel, eram filhos dos mesmos pais e os dois ofereciam sacrifícios a Deus. Caim não é apresentado como um ateu, mas sim como um adorador. E aí a questão: os filhos do diabo disfarçam-se em adoradores verdadeiros. Participam de eventos religiosos, como Caim fez. E podem até levar ofertas. Mas essas atitudes por si mesmos não valem como prova de que tais pessoas são nascidos de Deus. O teste real é o amor pelos irmãos. E neste teste, Caim foi reprovado. Todo indivíduo possui tanto uma linhagem física quanto uma linhagem espiritual. E o pai espiritual de Caim era quem? O diabo. Isso não significa, evidentemente, que Satanás gerou Caim em um sentido literal. Antes, significa que as atitudes e atos de Caim originaram-se em Satanás. E ele se mostrou um homicida e o que aconteceu? Mentiroso, assim como Satanás. A diferença entre a oferta de Caim e a de Abel estava na fé. E a fé sempre se baseia na revelação dada pelo próprio Deus. Ao que tudo indica, meu irmão, Deus revelou instruções claras com respeito à maneira de ser adorado. E Caim rejeitou a palavra de Deus e decidiu adorá-lo à sua maneira. Esse é mais um fato que deixa claro o seu relacionamento com Satanás. Pois Satanás está sempre interessado em fazer as pessoas se desviarem da vontade de Deus, do foco de Deus, do objetivo de Deus. Olha como é sutil a pergunta do diabo. É assim que Deus disse lá em Gênesis 3:1. Foi aí que deu início aos problemas para os pais de Caim e para toda a humanidade. Sofremos essa consequência até hoje, chamada pecado. E a Bíblia não diz qual foi o sinal exterior de que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Mas o texto relata os resultados. Abel deixou o altar levando no coração o testemunho da aceitação de Deus, enquanto Caim foi embora com raiva e decepcionado. Mas Deus advertiu Caim de que o pecado estava à espreita, mas prometeu que Caim obedecesse ao Senhor. Se ele não obedecesse, ele não desfrutaria de paz com Abel. Em vez de dar ouvido à advertência de Deus, Caim ouviu a voz de Satanás e planejou a morte do irmão. Com isso, sua inveja transformou-se em raiva e ódio. Ele sabia que era perverso e que o irmão era justo, mas em vez de arrepender-se como Deus lhe ordenou, decidiu destruir o irmão. Séculos depois, os fariseus fizeram a mesma coisa com Jesus. E Jesus também os chamou de filhos do diabo.
Meu irmão, a atitude de Caim representa a mesma atitude do sistema do mundo que nós vivemos hoje. O mundo odeia Cristo, pelo mesmo motivo pelo qual Caim odiava Abel. Jesus Cristo, ele revela o pecado e a verdadeira natureza do mundo. Quando o mundo, assim como Caim, se depara com a realidade e a verdade, ele pode tomar uma de duas atitudes: ou arrepender-se e mudar, ou desistir e destruir o que está desmascarando. E geralmente a segunda opção é o que o mundo tem seguido. Já nos versos de 3 a 15, quando você faz a leitura, talvez você se pergunte, mas eu nunca matei ninguém. E essa declaração Deus responde: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. A única diferença entre o nível 1 e o nível 2 é o ato exterior de tomar uma vida. A intenção interior é a mesma. Também convém observar um outro fato nos versos 14 e 15. O texto nos diz que um homicida não pode ser salvo. O apóstolo Paulo tomou parte no apedrejamento de Estevão, lá em Atos, e reconheceu que o seu voto contribuiu para matar pessoas inocentes. Mas em sua graça, Deus salvou Paulo. A questão aqui não é se um homicida pode tornar-se cristão, mas se uma pessoa pode continuar sendo homicida e ainda ser cristão. A resposta é não. Ora, vós sabeis que todos os assassinos não têm a vida eterna permanente em si. João 3,15, 1 João. O caso não é que o homicida tinha a vida eterna e depois a perdeu. Ele nunca teve. Meu irmão, o fato de você jamais ter matado alguém não deve fazer de você uma pessoa orgulhosa. Quem nunca alimentou ódio no coração? O ódio não confessado nem renunciado coloca a pessoa em uma prisão emocional e espiritual. Mateus 5,25. Mas o antídoto para esse problema é o amor. Quando um coração duro abre-se para Jesus Cristo, meu irmão, ele se torna um coração amoroso. Em vez de querer matar outras pessoas com seu ódio, o cristão ele passa a ter o desejo de amá-las e de compartilhar com elas a mensagem da vida eterna. O famoso pregador inglês reformador John Wesley, em sua história, ele conta que numa noite ele foi abordado por um ladrão que levou todo o seu dinheiro. Wesley disse ao homem: se um dia, meu irmão, você tiver o desejo de deixar esse caminho mau que está trilhando e de viver para Deus, lembre-se de que o sangue de Jesus Cristo purifica todo o pecado. Alguns anos depois, um homem foi procurar Wesley após um culto e lhe perguntou: Senhor John, o senhor lembra de mim? Eu te assaltei uma noite e o Senhor me disse que o sangue de Jesus Cristo purifica todo o pecado. Eu me entreguei a Cristo e mudei de vida graças àquela mensagem. Meu irmão, João também vai nos ensinar que a prova do amor cristão não é apenas deixar de fazer mal aos outros. O amor envolve a prática do bem. Todo cristão conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito. Mas quando atentamos para 1 João capítulo 3,16, é maravilhoso experimentar a bênção de João 3,16. Mas é ainda mais maravilhoso compartilhar essa experiência obedecendo 1 João 3,16, que diz: Cristo entregou a vida por nós e devemos entregar a vida pelos nossos irmãos. O amor de Cristo envolve serviço e sacrifício. Cristo não se ateve a falar sobre o seu amor. Ele morreu para prová-lo. Jesus não foi morto como mártir, antes entregou a sua vida espontaneamente. Espero que você compreenda que a autopreservação é a primeira lei da vida física, mas a abnegação é a primeira lei da vida espiritual. Meu irmão, Deus não está querendo que você morra literalmente, apenas que ame o seu irmão necessitado.
Observe que João faz uma transição no texto bíblico bastante sábia, pelos irmãos, lá em 1 João 3,16, para seu irmão, em 1 João 3,17. É fácil falarmos sobre amar os irmãos e deixamos de ajudar um único irmão em Cristo. Era exatamente isso que Jesus tinha em mente ao contar a parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25. Quando o intérprete da lei queria discutir uma questão abstrata, quem é o meu próximo, Jesus? Mas Jesus concentrou a atenção em um único homem necessitado e mudou a pergunta rapidamente. Para quem possa ser um próximo? Para quem posso ser um próximo? João também vai nos ensinar e alertar sobre amar de palavra e de fato. Amar de palavra significa simplesmente falar sobre uma necessidade, mas amar de fato significa fazer algo para suprir essa necessidade. É possível pensar que, por conversar sobre uma necessidade, ou mesmo orar sobre ela, nossa parte já foi feita. Mas o amor envolve mais do que palavras e pede atos de sacrifício. João cita 3 bênçãos maravilhosas que o cristão recebe ao praticar o verdadeiro amor. A primeira delas está do verso 19 ao 20. Certeza, pois um cristão que pratica o amor cresce no entendimento da verdade de Deus e desfruta de um coração cheio da certeza diante de Deus. Lembra da história da traição de Pedro? Talvez o coração de Pedro tenha condenado, pois ele sabia que havia negado o Senhor 3 vezes. Mas Deus era maior do que o seu coração. Uma vez que conhecia todas as coisas, Jesus deu a Pedro a certeza de que ele precisava. A segunda bênção, oração respondida, do verso 1 ao 22. O amor pelos irmãos produz confiança diante de Deus. E essa confiança dá a ousadia de pedir o que se necessita. Um dos grandes segredos para que as orações sejam respondidas é a obediência. E o segredo da obediência é o amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, de 7 a 10. Todo cristão deve guardar os mandamentos do Pai, porque isso é agradável ao Senhor. O cristão que vive para agradar a Deus descobre, meu irmão, que Deus encontra maneira de agradar seu filho. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Salmo 37, 4. Ao ter prazer no amor de Deus, aquilo que se deseja torna-se parte da vontade de Deus. E a terceira e última bênção, permanecer. Do verso 23 ao 24. Permanecer em Cristo é uma experiência essencial para o cristão que deseja ter confiança diante de Deus e resposta de oração. Em sua mensagem aos discípulos no cenáculo, Jesus ilustrou o permanecer. Comparou seus seguidores a ramos de uma videira. Ao retirar sua energia da videira, os ramos produzem frutos, mas quando se separam da videira, murcham e morrem. João também menciona o Espírito Santo quando um cristão obedece a Deus e ama os seus irmãos. O Espírito Santo que habita dentro dele lhe dá paz e confiança. Todas as pessoas da Trindade participam da vida amorosa do cristão. Deus Pai ordena que amemos uns aos outros. Deus Filho deu a vida na cruz, a exemplo supremo de amor. E Deus Espírito Santo vive dentro de nós para prover o amor de que precisamos. Permanecer no amor é permanecer em Deus. É você poder viver
O amor cristão não é algo que se produz quando é preciso. O amor cristão é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E é isso o que se experimenta constantemente quando você e eu nós permanecemos em Cristo Jesus. Eu gostaria de concluir dizendo, uma pessoa pode viver em 4 níveis. Pensa nisso. O nível mais baixo, o de Satanás, e praticar o homicídio. Ou pode escolher o nível seguinte, o ódio, ou descer para talvez o terceiro nível da indiferença. Aquele que vive indiferente às necessidades dos outros e vive apenas para a carne. Ou você pode viver no nível mais elevado que Deus tem para a gente, o nível do amor cristão. Essa é a vida de gozo, liberdade, oração, orações respondidas que proporcionam confiança e coragem apesar das dificuldades. Que Deus te abençoe através deste estudo, que isso possa trazer edificação para a sua vida, para a sua família, para todas as áreas da sua vida. Eu quero dizer que Deus te ama e que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Espero você hoje, às 18 horas, para que possamos, como igreja, adorar o nosso Deus, amando os irmãos em comunhão ali na adoração. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz.